Olá a todos, problema 118, capítulo 16 do Hibbeler. O cilindro hidráulico D, está aqui o cilindro, se estende com uma velocidade Vb de 1,2 metros por segundo nessa direção e uma aceleração de 0,45 nessa direção, metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da aceleração, está faltando um da aceleração de C, no instante mostrado. Maravilha. Vamos adotar uma abordagem vetorial aqui, interessante. Pela primeira vez, exercícios envolvendo a aceleração, né? Aceleração relativa. Então, no nosso formulário, teremos duas equações. A equação da velocidade relativa e a equação da aceleração relativa. Tem que trabalhar com elas, né? Cuidado com essa nomenclatura A, B, né? Pode ser que no seu problema seja D, F. Cuidado com não achar que é sempre... Isso indica primeiro ponto, segundo ponto, né? Cuidado, as pessoas têm... Pode causar essa confusão. A B é só aqui talvez fosse melhor ter colocado velocidade 1, velocidade 2, né? Só indica que é um ponto, outro ponto, né? Por exemplo, um problema desse que tem A, B, C, D... Cuidado para não se confundirem na hora de aplicar a fórmula. Então, o primeiro passo, a gente sempre parte do que a gente conhece para tentar chegar nas variáveis desconhecidas. Vamos escrever aqui, então, a velocidade de A, aqui é A mesmo, né? Em função da velocidade de B. O B ficou bom, né? É um ponto legal de tomar como partida, porque ele deu aqui as velocidades, né? E a aceleração. Então, o vetor VA é igual ao vetor VB mais ômega AB vetorial R, que chega em A, tendo partido de B. Então vamos escrever com muita calma aqui, ó, a velocidade de A, eu só tenho componente na direção X, ele está travado ali, né? Então o A só tem componente em X, em Y ele não pode ter, já é zero, eu já preciso partir dessa informação. Senão eu começo a ficar com muitas variáveis que eu não vou saber resolver depois. Assim como B, eu já não coloco componente em X. É vertical aqui, aquilo que eu disse, ele não deu um ângulo de inclinação, então eu tenho que levar em consideração que ele é vertical, esse deslocamento, VB. Y na direção J. Mais a intensidade da variação angular dessa barra, que eu não sei, então eu coloco a intensidade, coloco que é no sentido anti-horário, né, positivo na direção K, vetorial, a componente do vetor que chega em A tendo saído de B na direção X, a componente do vetor que chega em A tendo saído de B na direção Y. Então vamos reescrevendo, eu tenho que componente, promovendo, né, o produto vetorial aqui, eu tenho essa componente em Y e agora I e J aqui. O que eu sei? Eu sei que essas componentes que estão em J, o somatório delas deve ser zero, porque eu não tenho nada do lado de cá, né? Porque se eu tenho uma igualdade vetorial, as componentes desses vetores deverão ser iguais. Então, em I eu tenho menos ômega A, R, AB igual a VA. Em J eu tenho ômega AB, R, AB, VB e não tenho nada do lado de cá. Então, eu utilizo isso, VB mais ômega AB vezes RAB na direção X igual a zero. E eu tenho essas informações, né? O VB é dado no enunciado. Ômega A eu quero determinar. O vetor posição que chega em A tendo saído de B, basta eu decompor essa hipotenusa aqui, né? Cosseno de 30 vezes 0,6, eu tenho essa componente positiva, porque é o vetor que chega em A tendo saído de B. Maravilha, daqui então sai o ômega AB. Veja que eu já descobri a velocidade angular dessa barra para este instante mostrado. Mas preciso das acelerações, né? Então agora tem que tomar um pouco de cuidado, porque a fórmula da aceleração ela já é um pouco maior, né? Aceleração relativa no plano, né? Vamos escrever novamente com muita calma, então veja. A aceleração do ponto A
Aqui vai ser 0, né? Eu coloquei aqui, mas já poderia ter eliminado, não tem componente na direção y. Igual a aceleração de B, novamente na direção x também é 0, só tem aceleração de y na direção... Desculpa, só tem aceleração de B na direção y, mais o valor, né, a intensidade da aceleração angular da barra, que eu não sei, estou pressupondo aqui que é anti-horário, positivo na direção k. Vetorial, aquele vetor posição que eu já tinha ele aqui, vetor posição que vai de A, que sai de B vai para A na direção x, intensidade que chega em A, tendo saído de B na direção y, menos ômega AB, que eu acabei de determinar, ao quadrado. Então aqui eu já tiro as componentes que são 0, a aceleração de B foi dado, 45 para cima, então entra 0 aqui, né? 45 positivo. Intensidade da aceleração angular, o vetor deslocamento aqui, que eu tenho as componentes, né? Só decompor em x e y aqui, esse 0,6 da barra, menos ômega AB, que eu já tinha, né? Poderia até ter substituído já ali, aqui na equação de baixo já substituir, multiplicando todas essas componentes aqui. Não, aqui ainda está em função de ômega B, né? Eu já tenho ele aqui. De forma que eu tenho que a aceleração do ponto A pode ser escrita, né, novamente, essas componentes aqui na direção J devem ser 0, né, porque eu não tenho nada do lado de cá. O ponto A só tem aceleração em x, então tudo que estiver em J aqui eu posso igualar a 0. 0,45 mais 0,3. Aqui sim eu já substituí, né, o ômega AB que eu tinha acabado de determinar ao quadrado. Daqui sai diretamente, né, uma equação, uma incógnita, aceleração angular de AB, a intensidade da aceleração angular, 3,944. Eu tinha colocado que era positivo na direção de K, cheguei a um valor positivo, indicando que a minha suposição estava correta. Então eu já tenho o ômega AB e o alfa AB. Ainda não foi isso, né? Cuidado que pediu a intensidade da aceleração do ponto C. Então agora sim eu posso escrever que a aceleração de C, que é o que me interessa, é igual à aceleração do ponto B, ponto-chave nesse problema, né? Porque eu tenho os valores dele. Poderia pegar A sem problema, poderia pegar diretamente o valor de A, seria só tomar cuidado com essa decomposição aqui, né? Do vetor posição, mas poderia pegar qualquer ponto que eu conheça os valores. Aceleração de B mais alfa CB, o alfa CB é o alfa BA, né? É o mesmo. A mesma barra, né? Ela é rígida. Menos o ômega BC ao quadrado RCB. Então, reescrevendo aqui em termos das componentes, veja que agora o C, a aceleração do ponto C, sim, tem componente em x e componente em y, né? Eu não tenho a menor ideia de qual o movimento que esse ponto está fazendo. Então, pode até ser que eu calculando eu chegue para aquele instante mostrado seja 0 um dos valores, mas eu não posso partir dessa informação. Então, a aceleração do ponto C na direção x mais a aceleração do ponto C na direção y igual todas as componentes aqui da aceleração em B e da aceleração alfa, né, angular BC. Aqui eu já vou substituindo, veja que aqui vai ficar diretamente os valores que eu quero, né? As acelerações em x e y do ponto C. Aqui a aceleração do ponto B foi dada no problema. A aceleração angular aqui 0, né? Desculpa, aqui x igual a 0, aceleração ponto B. Em y foi dado no problema. Alfa CB é igual ao alfa AB. Direto aqui a substituição. Vetorial, aqui o produto, né? Vetorial do deslocamento que chega em C, tendo saído de B. Toma cuidado que agora aqui é 0,3, né? E 0,3 seno para decomposição da componente em Y aqui. Ele vai repetir, né? É sempre importante eu tomar bastante cuidado com esse vetor aqui, porque ele se repete na sequência aqui. Ômega CB, que é igual ao ômega AB, que é negativo, ao quadrado.
que vai sair direto, né? Eu tenho uma série de produtos vetorial para fazer, mas quando eu resolver esses dois produtos vetoriais, eu tenho as componentes em X e em Y. Tomar cuidado que não foi isso, né? Ele pede a intensidade, né? Se ele pede a intensidade, eu devo elevar ao quadrado, né, as componentes. Eu tendo as duas componentes, elevo ao quadrado, somo, tiro a raiz quadrada, de forma que a intensidade da aceleração do ponto C para o instante mostrado é 2,089 metros por segundo ao quadrado. Então perceba que foi dada uma abordagem vetorial, eu gosto muito, né? Repito, gosto muito dessa abordagem porque ela sempre vai ser possível de ser aplicada. Sempre vai ser possível. Então vejam com calma depois, procurem fazer de outras formas, né? Tentando escrever a velocidade do ponto C, por exemplo, em função da velocidade de A. Eu tenho que conseguir resolver, vai mudar os valores aqui, porém aqui no final tem que dar a mesma coisa. Eu tenho que ser capaz de determinar a velocidade de C em função de qualquer ponto que eu conheça as variáveis de velocidade e de aceleração. Maravilha? Qualquer dúvida, por favor, podem mandar no Moodle. Grande abraço, até mais.